Fala pessoal, beleza? Fiquem ligados que hoje o vídeo está muito polêmico. Segue a vinheta. Então pessoal, estamos aqui de volta e dessa vez nós vamos ver uma coisa assim um tanto peculiar. Nós vamos falar sobre algumas palavras e também da relação que acontece muitas vezes com as pessoas, principalmente com a comunidade nipo-brasileira. Bom, primeiro eu quero falar para vocês sobre esse tópico que é um pouco polêmico, que é o uso da palavra mestiço. Primeiro, mestiço não é sinônimo de uma pessoa que é misturada de japonês com brasileiro. Se você for no dicionário online, você vai encontrar esta definição aqui, que é a definição mais utilizada e que significa que não é só exclusividade de quem é rafa. Na verdade, gente, mestiço é um termo genérico que pode ser utilizado para basicamente todo mundo. Isso mesmo, meu caro, todo mundo no Brasil praticamente é mestiço. Não importa se você tem olhos claros, cabelo claro, ou tem a aparência mais afro-brasileira, é muito provável que você que está vendo esse vídeo seja mestiço, mesmo que você não tenha sangue de japonês. Então, isso é uma coisa assim interessante, porque o que a gente vai ver nisso? A gente vai ver as pessoas muitas vezes, principalmente em lugares que tem uma maior presença de nipo-brasileiros, né, brasileiros descendentes de japonês, o uso dessa terminologia como o sinônimo de uma pessoa que é exclusivamente mestiça de algum antepassado oriental com ocidental, quando na verdade não é preciso ser necessariamente descendente de oriental para ser mestiço. Tem até aquela música do pagode que fala: sou mestiço, sou brasileiro. E quem canta, minha gente, eu acredito que não tenha sobrenome japonês. E para você que acha que não é mestiço, saibam que talvez a mistura não tenha ocorrido no Brasil, mas é muito provável que tenha acontecido na Europa. Se você tem sobrenome ibérico, ou se você descende de alguém que tenha sobrenome ibérico, você é mestiço. Porque a Península Ibérica, que compõe Espanha, Portugal e um que é bem esquecido às vezes, que é Andorra, foi conquistada por muito tempo pelos mouros, ou seja, pelos povos muçulmanos do norte da África. Aquela região, inclusive, se não me engano, muitos podiam ser provenientes de Marrocos, que é a região mais perto da África com a Europa. Então, se você tem um sobrenome espanhol ou um sobrenome português, parabéns, você é mestiço. Ah, você não precisa ser exclusividade disso. Você fala, mas eu sou descendente de italiano. Parabéns, você é mestiço. Porque a Itália era composta de diversos grupos diferentes, muitos com etnias distintas e muitos mestiços também com outros povos do Mediterrâneo, tanto do lado da Turquia quanto do lado do mundo muçulmano. Ah, mas você fala, não, eu tenho descendência grega, também mestiço. A Grécia tinha mistura com vários povos daquela região, e a própria Grécia era um lugar multiétnico. Ah, Arthur, por que você está falando etnia e não raça? Bom, raça hoje em dia não é um termo muito encorajado para se usar por questões éticas, e além disso é um termo que se prende exclusivamente a uma forma genérica e ampla de características físicas. Porém, não quer dizer necessariamente que corresponde a uma identidade cultural. Por exemplo, para muita gente, um coreano e um japonês e um chinês são todos da mesma raça, digamos assim. Porém, são grupos étnicos diferentes, porque apesar de eles compartilharem características biológicas semelhantes, eles possuem toda uma cultura, toda uma história distinta. A mesma coisa com a África, gente. A África não é um país. A África é um continente com diversas etnias e idiomas. Bom, esse foi o primeiro tópico que eu quero falar para vocês hoje nesse vídeo, sobre as relações do Brasil
com o Japão e do Brasil consigo mesmo. Outra coisa interessante, gente, além disso tudo, é o fato de que eu já ouvi muitos brasileiros que são descendentes de orientais, mas que são mestiços, que existe uma certa diferenciação, assim, alguns brasileiros que são descendentes de japoneses pelos dois lados, né, meio que coloca o mestiço de um jeito mais diferente. Então, se você já escutou alguém compartilhando com você essa experiência, ou se você já sofreu esse tipo de experiência, comenta aqui embaixo. Outra coisa também, gente, é um erro assim, mais ou menos da mesma linhagem desse tipo de confusão que fazemos aqui no Brasil, que é quando alguém pergunta: você é descendente de algo ou é só brasileiro? Isso não existe. Sabe por que não existe? Porque a menos que você seja puramente de um grupo indígena brasileiro, você não é só brasileiro. Até porque brasileiro não é uma raça, não é uma etnia. Brasileiro é um termo nacional. Eu nem digo étnico porque cada lugar do Brasil tem sua própria identidade cultural. Você chegar, por exemplo, em Recife e depois ir para Salvador e depois ir para Vitória do Espírito Santo, vocês vão ver que são histórias, costumes, tradições completamente distintas. Então, e além disso, ninguém surge do nada, né, gente? Se você considera quem tem sobrenome português só brasileiro, saiba que a língua que você fala e o idioma daquele cidadão, sei lá, o cara é Silva, Souza, é português, cara. Isso quer dizer que ele não é só brasileiro, sabe? Quer dizer que ele tem uma descendência. Só para deixar bem claro. E, além disso, tem gente que faz: não, mas é porque é muito distante a ascendência dessa pessoa. Cara, não faz diferença. Tipo, o cara, muitas vezes a pessoa é filha de estrangeiro e é totalmente brasileira, porque é o convívio, é a cultura, é o que a pessoa vive. É sério, gente. Então, eu não entendo esses tópicos, essas colocações que as pessoas fazem aqui no Brasil. Primeiro, como se mestiço fosse exclusividade só de quem é metade ocidental e metade oriental, quando na verdade quase todo mundo, eu não posso dizer que todos, mas quase todo mundo aqui no Brasil é mestiço. Segundo, que eu ouvi falar com alguns amigos que existe meio que uma diferenciação dependendo do lugar que você vai, dos Niseis, né, dos Nikkeis, que são geneticamente 100% japoneses contra aqueles que são mestiços. Aí eu não posso falar por mim, só posso falar pelo que eu ouvi, né? E essa questão de quando chega alguém, né, principalmente quando você vai para uma região onde a maioria das pessoas, ou com boa parte da população, tem sobrenome que não é português, falar: você é descendente de alguma coisa ou é só brasileiro? Cara, para e pensa comigo. Brasileiros de verdade são os índios. E olha que hoje em dia o índio tem celular, muitos têm canal no YouTube e muitos vivem o século XXI. Tem que também esquecer essa imagem de ter o índio parado no tempo. Se você falar para um afro-brasileiro que é como se ele estivesse parado no tempo: meu filho, você vai preso por racismo, é sério. Aliás, eu nem sei se eu posso falar essa palavra R no YouTube. Bom, mas provavelmente você pode ser preso por isso, porque é crime no Brasil. Então, por que vai ser diferente com o índio? Inclusive, por que vai ser diferente com o brasileiro descendente de japonês? Por que não chama o cara pelo nome, chama de japa, como se a pessoa não tivesse nome, como se a pessoa não fosse brasileira? Ninguém fala isso com um branco, com um mulato, com qualquer pessoa misturada. Mas quando vê uma pessoa de olhos, de características do Extremo Oriente, chama o cara de japa, mas ele é brasileiro, mano. Então essas são as polêmicas que eu quero jogar pra vocês. Se você se identifica com uma coisa dessa, pode comentar. Eu, sinceramente, não consigo entender.
Na verdade, para ser sincero, gente, quando eu morava em Recife e via uma pessoa com características orientais, eu não deduzia que a pessoa era estrangeira, né? Porque chamar a pessoa de japonês eu acho que é um pouco ofensivo, a pessoa pode se ofender, né, se ela for brasileira. Então, geralmente, e eu acertava, eu imaginava que aquela pessoa era ou de São Paulo ou do Paraná, e a maioria das vezes eram porque são regiões que tiveram maior incidência de colonização japonesa. Porém, às vezes eu estava errado também. Porque existem pessoas descendentes de tudo em qualquer lugar do Brasil. Nosso país é bastante rico culturalmente. Olha, além da nossa cultura local, que é riquíssima, belíssima, com uma grande literatura, que vocês deveriam ler também, eu recomendo. Temos também, praticamente, né, todas as culturas no nosso país, desde cedo. É sério isso. Não é algo recente. Por exemplo, o Canadá é mais recente, né? Eles começaram a abrir com o tempo, né, para imigração, para receber outros povos. O Brasil é assim, diversificado há muitos anos. Inclusive, eu acho que se for para comparar, eu só consigo pensar, além do Brasil, nesse grau assim de dessas culturas plurais, digamos assim. Talvez as Filipinas, que passaram por influência estadunidense e espanhola, além da sua local, e na sua local tem diversas línguas e tribos, assim, e também Cabo Verde, que é bastante mestiço também, né, do povo africano com o povo português. Tanto é que eles são bastante distintos dos demais da África continental, né, já que eles são uma ilha, né, seria o que? África insular, eu acho o nome. Enfim, então, gente, amar uma cultura estrangeira não quer dizer que você tem que esquecer a sua. Pelo contrário, vocês estão vendo aqui, gente, eu gosto de muita coisa da cultura japonesa. Porém, eu tenho orgulho da minha cultura e de onde eu vim. E eu não estou falando só dos meus ancestrais, que muita gente é brasileiro e fala, eu tenho um orgulho de onde eu vim, ficar só falando, né? Eu podia estar falando aqui dos meus ancestrais espanhóis e italianos, mas não. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, e mesmo você, que é filho de pai e mãe estrangeiro, mas que nasceu no Brasil ou que foi criado no Brasil, deve ter orgulho também. Porque, gente, a identidade cultural, quem você não é só o sangue, não. É também o seu convívio, é como você se vê no mundo, são suas relações sociais. E digo mais, essa questão racialista que vemos muito ainda presente no inconsciente popular, né? Às vezes a gente fala as coisas e nem percebe, se dá justamente, infelizmente, pela maior herança cultural de nosso país. Quer saber qual é? Quer saber mais sobre isso? Eu recomendo a vocês a leitura do livro A Elite do Atraso, do ilustríssimo sociólogo Gessé de Souza. É isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Esse vídeo foi um pouco diferente, porque é mais baseado nas relações aqui do Brasil e também inclui também um pouco do Oriente, mas entre os descendentes, né, os nipo-brasileiros. Porém, é um tópico interessante que tem de forma indireta tudo a ver com o nosso canal. Pois o nosso canal é um canal de língua e cultura japonesa feito por um brasileiro que é muito feliz em ser brasileiro. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.